Olá! Hoje vamos dar início a uma série de vídeos que prometemos gravar sobre a explicação do contrato coletivo de trabalho do setor rodoviário de mercadorias em Portugal. Hoje vamos dedicar-nos à cláusula primeira, ou seja, o âmbito do contrato coletivo de trabalho, ou seja, a quem é que se aplica este contrato coletivo em Portugal. E poderiam dizer, bom, mas esta pergunta é fácil, não é necessário participar em nenhum curso, nem ter nenhuma explicação para saber a quem é que se aplica o contrato coletivo de trabalho. Dirão, bom, o contrato coletivo aplica-se a todas as empresas do setor rodoviário de mercadorias. Mas a resposta não é tão fácil. Se a resposta fosse tão fácil, não existiriam tantas ações no tribunal a discutir só isto, o âmbito do contrato coletivo de trabalho. Ou seja, empresas que são em tribunal, onde é discutido o contrato coletivo de trabalho aplica-se ou não àquela empresa. E vamos falar aqui ao longo deste vídeo de vários exemplos. Por exemplo, uma empresa que é do setor rodoviário de mercadorias, mas que não é sócia das associações que subscreveram o contrato coletivo, nem os trabalhadores são filiados nos sindicatos. Aplica-se ou não o contrato coletivo a essas pessoas? Outro exemplo, empresas que não são do setor, não têm a atividade registada como atividade do setor do transporte rodoviário de mercadorias, têm outra atividade qualquer, por exemplo, turismo, entre outras, mas os trabalhadores transportam mercadorias por conta de outrem. A estes trabalhadores aplica-se ou não o contrato coletivo de trabalho. Ainda outros exemplos. Uma empresa de trabalho temporário, uma empresa que recruta trabalhadores, coloca-os a trabalhar em empresas de transportes. Estas empresas de trabalho temporário têm de pagar aos trabalhadores temporários que têm o valor que está tipificado no contrato coletivo de trabalho ou não. Vamos abordar aqui vários temas ao longo deste vídeo de hoje. Vamos tentar trazer casos práticos, vamos tentar explicar o que diz o contrato coletivo para que possamos terminar esta aula de hoje ou este vídeo de hoje muito mais informados. Vamos lá? O último contrato coletivo que se encontra em vigor é aquele que se encontra publicado no Boletim de Trabalho e Emprego número 5 de fevereiro de 2023 e que pode ser consultável através da página da DGERT, da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, através do link que vamos deixar aqui neste vídeo. E é sobre este contrato coletivo que iremos dedicar estes vídeos, até porque existem outros contratos coletivos anteriores, uns foram se sobrepondo aos outros, e o que se encontra em vigor no momento em que gravamos estes vídeos é este, o contrato coletivo publicado no BTE número 5 de fevereiro de 2023. E sobre este iremos então analisar a cláusula primeira. Bom, e então a cláusula primeira diz que a quem é que se aplica o contrato coletivo de trabalho? O contrato coletivo aplica-se, em primeiro lugar, a todas as empresas que são filiadas nas associações patronais que assinaram o contrato coletivo e a todos os trabalhadores que são filiados nos sindicatos que também assinaram aquele contrato coletivo. Podemos ver então que, em primeiro lugar, e se mais nada se pudéssemos falar sobre isto, uma leitura crua da cláusula primeira, o que diz é que este contrato coletivo aplica-se às empresas do setor do transporte rodoviário de mercadorias que são sócias das associações empresariais que assinaram aquele contrato e aos trabalhadores que são sócios ou são filiados nos sindicatos que assinaram aquele contrato coletivo. Chama-se isto o princípio da dupla filiação em direito. Vamos procurar não trazer muitos termos jurídicos, mas apenas para conhecimento, chama-se isto o princípio da dupla filiação. Em primeiro lugar, aplica-se às empresas que assinaram o contrato e aos trabalhadores que são sócios dos sindicatos que assinaram aquele contrato coletivo. Até aqui, tudo bem, é fácil.
Ou seja, sabemos que a letra da lei, a letra da cláusula primeira, é isto que diz. Mas isto levantava sérios problemas. Desde logo, empresas então que deixassem de ser sócias, ser filiadas nas associações patronais, deixariam de ter a obrigatoriedade de cumprir as normas do contrato coletivo de trabalho. E isto abriria um problema grande. Desde logo, as empresas passariam a desfiliar-se daquelas associações patronais para poder organizar os tempos de trabalho, os pagamentos, ao seu belo critério e não seguindo as regras do contrato coletivo de trabalho. E isto colocaria aqui um problema que eu chamaria de deslealdade. Ou seja, uma empresa que tenha que cumprir o contrato coletivo de trabalho tem que pagar aos seus motoristas as cláusulas que ali estão previstas. Uma empresa que não estivesse filiada naquela associação, então não teria que pagar. Poderia apresentar preços diferentes, poderia negociar de forma diferente, poderia exigir dos seus trabalhadores mais horas de trabalho em troca do valor que acordassem entre ambos. Então iria gerar-se aqui um problema. E isto para lhes dizer que não é só às empresas que estão filiadas na ANTRAM ou na NTP, que foram as associações que otorgaram aquele contrato coletivo de trabalho, que se aplica o mesmo contrato coletivo. O Governo, para evitar esta prática, eu diria, desconcorrencial ou desleal, então criou uma portaria de extensão. Aliás, todos os contratos deste setor até ao dia de hoje têm portarias de extensão, exigindo que passasse a ser aplicável a todas as empresas, independentemente de estarem ou não filiadas na ANTRAM ou na NTP. Uma portaria de extensão é então uma fonte do direito do trabalho em Portugal e permite que aqueles acordos coletivos de trabalho entre várias empresas, nos vários setores de atividade, passem a ser aplicáveis a todo o setor, independentemente de estarem ou não vinculadas às associações que assinam aqueles contratos coletivos e independentemente dos trabalhadores estarem ou não filiados naqueles sindicatos. Vimos então até agora que, em primeiro lugar, o contrato coletivo de trabalho aplica-se às empresas do setor do transporte rodoviário de mercadorias que estão associadas à ANTRAM e à NTP e aos trabalhadores filiados no sindicato. A isto chama-se o princípio da dupla filiação. Porém, por força da portaria de extensão, este contrato coletivo passa a aplicar-se também a todas as empresas, independentemente de estarem ou não filiadas na ANTRAM, na NTP ou nos sindicatos que otorgaram o contrato coletivo. Por força da portaria de extensão, que é uma lei, este contrato coletivo passa a aplicar-se a todas as empresas. E a portaria de extensão que está em vigor neste momento, e que nós vamos deixar aqui um link caso queira aceder à portaria de extensão para a consultar, é a portaria de extensão número 154 de 2023, que diz exatamente isto, que o que foi negociado entre as empresas e os sindicatos passa a ser obrigatório para todas as empresas do setor do transporte rodoviário de mercadorias em Portugal. Então, chegados aqui, dir-me-ão, bom, então está terminada a cláusula primeira do contrato coletivo. Se é assim, já sabemos, aplica-se a todas as empresas do setor de atividade do transporte rodoviário de mercadorias, independentemente de estarem ou não filiadas nas associações que otorgaram aquele contrato. E a resposta também é não, não é só por aqui. Até porque em Portugal vivemos num país de artistas, num país de pessoas que gostam de encontrar formas de contornar a lei. E então, algumas empresas que sabem disto, são informadas, que as empresas do setor de transporte rodoviário de mercadorias têm obrigações para com os seus trabalhadores, o que é que fizeram? Passaram a alterar a atividade que estava registada nas finanças. Então, existem aqueles espertos que vão às finanças, alteram a atividade ou colocam-na como uma atividade secundária, mas na prática o que fazem é
fazer transporte rodoviário de mercadorias. Tem uma atividade do setor do turismo, do setor da pastelaria e confeitaria, mas, na prática, o que fazem é transportar mercadorias por conta de outrem. Então, eu tenho uma novidade para dar a essas pessoas que são inteligentes e que gostam de contornar a lei. É que os tribunais, em Portugal, têm dito exatamente o contrário. É que não basta o princípio da dupla filiação, não basta pertencer ao setor rodoviário de mercadorias. O que conta, na verdade, dizem os tribunais, é o que é que o motorista faz. Se o motorista, mesmo numa empresa ligada ao setor da energia, o que faz é transportar mercadorias do ponto A para o ponto B por conta de outrem, então também se aplica o contrato coletivo de trabalho a esta empresa. E os tribunais têm vindo a condenar estas empresas a pagarem tudo com retroatividade. Desde, supomos aqui assim, desde outubro de 2018 até agora, tudo o que deveriam ter pago aos motoristas, calculado, porque são percentagens que iremos discutir mais à frente noutros vídeos, com percentagens sobre o salário que lhes é pago, e tem condenado a pagar tudo, desde outubro de 2018 até agora, agravado, com juros, porque essas empresas poderiam dizer, bom, enquanto o pau vai e vem, vergam as costas e eu não vou pagando até alguém me condenar. Pois, só que não é só a condenação de agora, é os juros. Os juros a 4% ao ano, desde outubro de 2018 até agora. Então, às vezes, o ser esperto neste país e o querer contornar a lei, desrespeitando e falando agora numa linguagem que os motoristas conhecem e que é recorrente entre eles, tornando o motorista a peça mais barata do caminhão, ou seja, tentando negociar com os clientes de uma forma mais barata, mas só conseguindo fazer isto retirando direitos aos motoristas. Os motoristas que me ouvem sabem muito bem que é isto que acontece. Quem paga é o motorista. Vamos tentar tirar daqui para não ser apanhado. Vamos mudar aqui a atividade da empresa, ou seja, o motorista, a peça mais barata do caminhão que anda a financiar isto. A notícia que eu tenho para dar é que os tribunais têm entendido exatamente o contrário. Têm entendido que se a empresa presta transporte rodoviário de mercadorias, independentemente da atividade que esteja registada, tem que cumprir. E tem que cumprir retroativamente. Então, chegados aqui, podemos encontrar uma definição do âmbito do contrato coletivo de trabalho. Em primeiro lugar, aplica-se o princípio da dupla filiação às empresas que estão filiadas na ANTRAM, na ANTP ou aos trabalhadores que estão filiados nos sindicatos que otorgaram aquele contrato, em primeiro lugar. Segundo lugar, por força da portaria de extensão, que a lei aplica-se a todas as empresas que tenham atividade registada como setor rodoviário de mercadorias, independentemente de estarem ou não filiadas naquelas associações. Segundo lugar. Em terceiro lugar, aplica-se a todas as empresas que, independentemente de estarem ou não filiadas naquelas associações e de terem ou não a atividade registada como transporte rodoviário de mercadorias, a todas as empresas cujos trabalhadores o que façam é transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. Aqui conseguimos então definir o âmbito da aplicação do contrato coletivo de trabalho. E ficam assim por esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, se o trabalhador tiver um contrato com uma empresa de trabalho temporário, não é do setor de transporte rodoviário de mercadorias, não tem a atividade deste transporte rodoviário de mercadorias, aplica-se ou não a este trabalhador o contrato coletivo de trabalho que estamos aqui a analisar. Uma segunda questão é, e um trabalhador em período experimental, ou com um contrato de trabalho, como se diz na gíria, a prazo, ou a termo, um termo mais jurídico, contrato de trabalho a termo, ou no período experimental, tem direito ou não ao contrato coletivo de trabalho? Durante o período experimental, ou durante aqueles 3 meses do, como se diz na gíria, a prazo, tem direito ou não?
Mas uma última questão e mais importante do que estas. Então, feito este resumo, a quem é que não se aplica o contrato coletivo de trabalho? Porque dir-me-ão, bom, então qualquer empresa que tem um motorista aplica-se o contrato coletivo de trabalho? A resposta é não. Então, a quem é que não se aplica o contrato coletivo de trabalho? Não teremos tempo de ver neste vídeo responder a estas 3 questões, mas vamos fazê-lo no vídeo seguinte, respondendo a estas questões e muito mais. E se gostou deste vídeo, até agora, e quiser saber mais sobre os direitos dos motoristas em Portugal, então subscreva o canal de YouTube onde está a assistir o vídeo, para que possa, em primeiro lugar, ser alertado sobre os novos vídeos. Aliás, no próximo vídeo vamos também abordar que provas é que os trabalhadores têm que reunir e a forma como é que têm que fazer para reivindicar, então, estes direitos. Subscreva o canal para nos ajudar a divulgar este vídeo por mais pessoas. Para já não paga nada por subscrever o canal. Em segundo lugar, quando subscreve o canal, aquilo que está a fazer é a permitir que o algoritmo do YouTube distribua por mais pessoas estes vídeos. E quantas mais pessoas estiverem informadas, mais pessoas podem reclamar convictamente os seus direitos. Aliás, há um ditado que diz que mais vale a informação na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. E é isso que pretendemos fazer aqui, gratuitamente, disponibilizar a vocês informação, para que com esta informação depois possam fazer o que pretenderem com ela. Depois de ter a informação, se pretender continuar a não reivindicar direitos, pois é um direito que também tem, não os reivindicar. Se com esta informação pretender ajudar-se a si e a outras pessoas, então a subscrição deste canal é um dos primeiros passos a fazê-lo, e a partilha deste vídeo com colegas seus, com amigos seus, com familiares seus que achem que possa ser interessante. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre o âmbito do contrato coletivo e eu aguardo-os lá. Um abraço.